Vamos elevar o nosso pensamento ao Criador. Vamos buscar Jesus junto aos nossos corações, quando, na verdade, ele nunca esteve longe, sempre esteve perto de cada um de nós. E vamos dizer assim: Senhor Jesus, misericordioso amigo, companheiro de todas as horas, amigo incondicional de nossas almas, rogamos a Ti, nesse instante, em nossa tarde e noite de estudos, onde estamos, pouco a pouco, buscando os entendimentos dentro desta obra maravilhosa, trazida para nós por Kardec, o céu e o inferno. E possamos, Jesus, absorver esses ensinamentos com o maior conteúdo que pudermos, em benefício do nosso engrandecimento, do nosso aprendizado, visando a nossa elevação espiritual. Abençoe a cada um de nós, esteja sempre em nossos corações. E assim seja. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Quem está disposto a ler hoje, hein? Todo mundo, né? Eu sei que todo mundo quer ler. Hoje eu não vou falar ninguém, hein? Não, porque não tem ninguém que você está querendo. Espera aí. Hoje dá para eu ler. Hoje. Dá para você ler, Yolanda? Tá bom aí para você? Dá. A Mandinha está com a mãe tá com a mãe dela, tá? Tá tranquilo. Só um pouquinho. Tem um branco. O livro Céu e Inferno, capítulo 7, item 25. Alguns espíritos são mergulhados em trevas espessas. Outros são postos num isolamento absoluto, no espaço, atormentados pelo fato de não saberem qual a sua condição e o seu destino. Os maiores culpados sofrem torturas que são tanto mais pungentes quanto ignoram o seu fim. Muitos ficam privados de verem os seus seres queridos. Todos, em geral, passam por sofrimentos cuja intensidade é relativa aos males que praticaram, às dores e necessidades que fizeram os outros sofrer, até que o arrependimento e o desejo de reparação venham trazer-lhes um abrandamento ao fazê-lo entrever a possibilidade de dar, por si mesmos, um fim a essa situação. Aberto aos comentários. Alguns espíritos são mergulhados em trevas espessas. Isso é lá nas profundezas, né? Na Onde própria não... alma, né? Exatamente. As profundezas da própria alma. Outros postos no isolamento absoluto. Nós, atormentados pelo fato de não saberem qual a sua condição e o seu destino. Estão totalmente alienados, né? Não sabem o que vão fazer, onde estão, não sabem o que querem, não sabem de nada. Isso depende de cada um, hein? Isso aí é uma regra, hein? Principalmente o que aconteceu. Exatamente. Foi que aconteceu que ele perdeu tudo que achava que possuía nas mãos. Que foi que aconteceu. Exatamente.
esse tempo que ele fala aí, que ele ignora o fim, talvez tenha saído daí a questão da eternidade das penas, né? Parece eterno, né? É. O sofrimento é tanto, né? Um fim à sua situação, né? Os maiores culpados sofrem torturas que são tanto mais pungentes quanto ignoram o seu fim. Está aí. Os maiores culpados sofrem torturas que são tanto mais pungentes quanto ignoram o seu fim. Muitos ficam privados de verem os seus seres queridos. É bom que a gente saiba que isso aí é temporário, né? Não é eterno, não. Não existe nenhuma Sim. pena eterna. É só Mas para eles não poder sabem, né? Eles não sabem. E passam, às vezes, como a gente sabe, né? Muitas vezes que a gente atende espíritos, e ainda são daquela época das mumificações. Na época que a gente atendia, né? Imaginemos nós, quantos anos, né? Quantos séculos, né? Isso depende de cada um, tá? Hoje os recursos são maiores em termos de ajuda, a conscientização de todos nós contribui para que esses corações sejam alvejados com os nossos pensamentos, com as nossas preces. O mundo hoje se movimenta em torno de uma solidariedade, da fraternidade. Isso tudo vai gerando energias que vão ajudando essas situações. Algum tempo atrás a gente via, né? Ouvia, né? Dos espíritos, né? E estavam fazendo o esvaziamento das trevas, né? Como isso, né? Através de quê? Esse momento que nós estamos aqui é um gerador de recursos, de energias que auxiliam esses corações, inclusive esses corações também. Toda vez que nós nos reunimos, ou que nós projetamos o nosso pensamento no bem, em direção, seja lá para onde for, que a gente às vezes está fazendo uma prece para alguém que nós nem conhecemos. Não importa. Os espíritos armazenam essas vibrações e destinam para ocasiões como essas, por exemplo, né? De ajudar esses corações. E são muitos ajudados. É isso que a gente também tem que entender, né? Onde houver a necessidade, né? E nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso, sim. Depende de cada um de nós. Todos, em geral, passam por sofrimentos, cuja intensidade é relativa aos males que praticaram, às dores e necessidades que fizeram os outros sofrer, até que o arrependimento e o desejo de reparação venham trazer-lhes um abrandamento ao fazê-los entrever a possibilidade, por si mesmos, um fim a essa situação. Isso é tudo relativo ao grau de, como a gente pode falar, né? Relativo ao que fez alguém sofrer, né? Nessa mesma intensidade. Passam por sofrimentos cuja intensidade é relativa aos maus. O sofrimento é relativo ao mal praticado. E o conforto aqui no final, né? É. Todo esse isolamento, essa condição de dor pungente, ela acaba quando nós decidimos que vai acabar,
E não é virando anjo para acabar. É até o arrependimento. Né? E o desejo de reparar. Desejo, gente. Desejo é algo que pode acontecer ou não acontecer, mas isso não, basta que se tenha esse desejo, arrepender-se. Isso traz um abrandamento ao fazê-lo entrever. Quer dizer, abranda tudo, abranda o sofrimento, né, pungente, e o espírito começa a entrever a possibilidade de acabar por si mesmo. Né? Começa a perceber que é ele que coloca um fim a esse sofrimento causado pelas próprias ações, por nossas próprias ações. Vem a parte que é pungente essa descrição toda do espírito mergulhado nas trevas espessas, mas imediatamente vem o consolo de como nós podemos colocar fim. Isso em qualquer tempo, em qualquer espaço, né? Nós, aqui no plano, encarnado, nas nossas vicissitudes, nas nossas provas mais pungentes, nas nossas reparações mais pungentes, também é o mesmo processo. Precisamos entrever que somos nós que podemos colocar fim a essas situações. O arrependimento, né? O arrependimento e o desejo de reparar, né? De sermos melhores. Semana passada eu vi uma palestra do Haroldo, inclusive bem de 2 anos atrás, não é recente, não. Ele falando que ele estava lendo, e eu busquei, de que esse reparação, que ele sempre havia entendido no sentido de pagar. E não é no sentido de pagar, ele estava falando, né? E sim no sentido de você praticar o bem. Essa reparação, porque quando a gente comete as atrocidades na nossa caminhada evolutiva, você faz atrocidade porque você está descumprindo uma lei. Então, reparar é restabelecer essa lei. Amando, perdoando, tendo indulgência, acolhendo, colocar no colo aquele que você desprezou. Abraçando, amando. Né? É interessante essa visão, né, Egeu? Porque a gente entende reparação que vai pagar, e não é. Deus não é. Ele é cobrador. Né? Exatamente. A doutrina espírita já nos trouxe essa informação, que o Pai é misericordioso, né? Mas ainda a gente tem muito arraigado essa questão aqui do dente por dente, olho por olho, né? Fez, vai pagar, né? Não, existe mas essa reparação não tem os dois significados, não? Porque não, se você não, vamos dizer assim, que nem está falando lá em cima, no início, sabe? E depois também mais embaixo. Todos, em geral, passam por esses sofrimentos, cuja intensidade é relativa aos males que praticaram, as dores e necessidades que fizeram os outros sofrer, até que o arrependimento e o desejo de reparação venham trazer-lhes um abrandamento. Então, eu vejo assim, que essa reparação tem os dois significados, porque a reparação enquanto sofrimento, até que você vai sofrer, até que você tome consciência e repare o que você fez. Pelo menos eu entendo dessa forma. Sim, mas é isso que eu estou entendendo que você está falando, o Cleonice. Uhum. Eu, quando ouvi essa fala do Haroldo, né, eu fiquei pensando, porque esse reparar necessariamente não é sofrer. Por que não é sofrer? Porque quando a gente entende que nós descumprimos uma lei divina, a lei do amor, né? Essa reparação é você restabelecer essa lei divina. Restabelecer essa lei divina é você amar. Então, quando você
ama alguém que nessa encarnação ou em outras foi um desafeto, se você já entendeu isso para amar, você não vai mais sofrer. Também tem uma outra coisa, né, Yolanda? Nas leis antigas de Moisés, né, era o olho por olho e dente por dente, né? Você roubava, você tinha a mão decepada, não era assim? Gil, essa lei é a lei de Italião, não é de Moisés, é Não é de antes Moisés, não, é do de lei de Moisés. Italião. Não, eu me expressei mal, é a lei de Italião. Na lei de Italião era essa, você cortava o braço. A lei de Moisés já era outra história, né? Não tem nada a ver Amar ao próximo, né? com amar ao próximo. Amar a Deus, amar a Deus. Amar a Deus e ao próximo como assim mesmo, que era lá nos 10 mandamentos. A lei de Moisés é a justiça. É justiça. É. E a lei de Italião, que é essa de cortar o... Cortar. Você roubou, você corta o braço. Essa era pagar. E você pagava o roubo com o corte da mão. Você matou, você vai ser trucidado da mesma forma. E já na lei divina, a lei de Deus, a lei trazida por Jesus, os ensinamentos de Jesus, que é a lei de justiça e amor, é isso aí. Você cometeu um ato, quando você descumpre a lei, nós passamos a ser um marginal, porque nós estamos à margem da lei. Nós também somos os marginais, e nós estamos à margem da lei. Quando você fere a lei, você tem que reparar. No nosso Código Penal é assim, né? Você matou, ou você roubou, você furtou, você tem lá o código todo elaborado com as leis, né? Que faz com que você cumpra uma determinada pena, mas você não está conseguindo restituir o roubo nem a vida de alguém, porque essa vida já se foi. Você vai cumprir de uma outra forma. Os sistemas prisionais, eles deveriam ter uma outra noção, um outro encaminhamento, né? Um pouco mais de acolhimento. No entanto, ainda é muito deficitário isso aí. O indivíduo muitas vezes vai para uma prisão e ele lá não recebe a devida orientação para que ele realmente se recupere no sentido de entender que aquilo que ele fez, ele infringiu uma outra lei, não só a lei dos homens, mas, sobretudo, as leis de Deus. Não é isso? Então, ele tem lá um tempo, vamos dizer assim, é o cantinho do pensamento, né? Que nós hoje colocamos o cantinho do pensamento. Só que lá o cantinho do pensamento é muito mais complicado, né? Que você vai para uma prisão, onde não existe um critério humano adequado, porque o critério ainda é aquele critério muito duro, né? Desumano até, chega a ser até desumano, por causa das condições que os Estados não têm de poder justamente criar ou elementos que possam estar à frente para dar um entendimento melhor àquele que infringiu a lei. Então, ele é colocado lá e ele muitas vezes nem sabe o certo, por que ele cumpriu, que muitos realmente são arraigados ainda no mal e se tornam ainda piores ainda lá dentro, porque o sistema não favorece. Essa é a questão nossa hoje aqui em termos de terra, né? Das leis humanas. Mas as leis de Deus, nesse critério que está aqui colocado, é aquele de amar realmente, como você está falando, Will. O reparar aí, como é que se diz? Você colocar em reparação através de um arrependimento e esse desejo de reparação é justamente esse, de você se conscientizar que você fez realmente algo errado e você precisa reparar de uma outra forma, através de quê? Doar de si mesmo através do amor, juntamente àqueles a quem nós ofendemos. Porque somente dessa forma, e quando nós estamos lá, nessas zonas
vamos dizer, das zonas umbralinas, nas condições que foram apresentadas aqui, nessa condição que foi apresentada, o indivíduo ele só vai sair de lá não porque ele não se queira tirar. Ele só vai sair de lá quando ele for demovido por ele mesmo dentro de um sentimento de arrependimento e de querer se modificar, porque senão não sai. É aquela história que nós estávamos falando, né? Saiu aquela caravana para poder, a caravana de espíritos iluminados para poder resgatar vários corações que estavam lá nas regiões umbralinas. Vários espíritos estavam lá, segregados naquele sistema, mas só alguns que conseguiam sair. Mesmo até aqueles que se manifestavam em querer sair, não expressavam um desejo sincero dentro de si que pudesse estabelecer um vínculo para que ele pudesse ser resgatado. E os espíritos sabiam disso, né? Eles sabem, né? Esse não. Ele está querendo sair, mas é da boca para, como se fosse assim, da boca para fora. A boca Não para é um fora. experimento. Não é O Fernando quer falar, Egil. Fala, Fernando. Não, pode concluir, Egeu. Você concluiu? Não, eu já concluí, era isso mesmo, só para dizer que realmente tem que haver o arrependimento e a autoconscientização, né? Eu estou sofrendo, né? Eu tenho... Eu já me arrependi, né? Não, com certeza. Eu tenho duas colocações. Uma em cima do tema, muitas vezes, a forma como nos é passado, ou, infelizmente, existem diversas formas de expressão. Então, quando se fala em ação e reação, a lei do retorno, muitas vezes se enfatizam de uma forma que nos arremete a ter aí uma sombra do olho por olho, ao passo que, nessa leitura, porque houve o delito, o espírito está endividado, né? Essa dívida com o terceiro, com seu irmão e tal, houve o delito. E esse delito pode ter sido, como a gente pode ler, de X a infinito, a intensidade do mal praticado, né? Então, a gente lê aqui de uma forma branda e não é assim, como muitas vezes a gente diz, me corrija se eu estiver errado, tá? Matou, vai pagar nesse nível. Ou seja, o peso da pena, a gravidade da pena é o que você vai sofrer nessa proporção. E, não sei, dá a impressão, não que tenha que ser brando, mas que tenha que ser sensato, lógico, né? Porque é como o Egeu citou da prisão aqui. Se você não sabe nem o que está fazendo lá, a única coisa que estão cerceando do delinquente é a liberdade. Só está cerceando a liberdade. O resto passou o tempo e, necessariamente, não quero nem saber como é de uma prisão, mas aquilo que deveria ser o mecanismo, né, de reparação, ainda aqui falando nas nossas leis, ele acaba não ocorrendo. Não, cerceia a sua liberdade, você vai ficar 10 anos preso, e acabou, e tudo bem. Como você vai sair lá de dentro? Não sei, não importa. O que importa é que você ficou 10 anos longe da sociedade. E a gente sabe que não é isso que vai fazer com que a pessoa mude. Pode até sair pior, né, de acordo com o ambiente, com a situação vivida lá. Então, essa era uma colocação que eu queria colocar. Às vezes, a forma de nós associarmos essa ação e reação, às vezes nos leva a dar essa sensação do olho por olho, dente por dente. Desculpa se eu estiver me expressando errado, mas eu consigo entender que não é bem isso.
Pode falar, Chacu. Deixa eu fazer a segunda colocação, Chacu. Essa que eu vou falar, na verdade, não é bem... Desculpe se eu fugir um pouquinho do texto, mas eu acho que eu não estou fugindo, não. Eu assisti recentemente uma palestra, eu estava fazendo uma pesquisa exatamente para os estudos, e aí, dentro do ambiente espírita, aquela TV, a rede de TV oficial lá. Então, uma ouvinte perguntou assim, olha, eu vou tentar encurtar. Meu irmão foi assassinado numa condição assim, assim, e eu queria saber como é que está a situação dele. E aí o entrevistado disse, olha, ele é um psicólogo, espírita, e ele disse, olha, dizer para você como é que está a situação dele, nós não temos a menor condição de dizer. Mas uma coisa que a gente pode dizer com certeza é que ele foi assistido. Ele foi assassinado a tiro, né? É que ele foi assistido, é que ele foi acolhido, essa foi a expressão. É que ele foi acolhido, hospitalizado, que ele recebeu cuidados. E aí a questão, ele explana outras coisas, tal, mas a essência é isso. Aí a minha pergunta nessa visão, e ele inclusive diz assim, porque todos são acolhidos. Ele colocou dessa forma. O seu irmão foi acolhido, ele foi vítima de uma... Mas até o próprio assassino também foi acolhido. Aí a minha pergunta dependendo da condição, dependendo dessa bagagem que cada um leva, e com essa expressão de que todos são acolhidos, a gente até discutiu um pouco isso, eu, a Cleonice, a Andréia, a gente estava tentando entender um pouco essa situação. Então, esse todos são acolhidos quer dizer que é feito o acolhimento, ele desencarnou, é feito o acolhimento, e após esse acolhimento, que seria uma situação para todos que passarem daqui para lá, aí é que vai acontecer o que a gente vem estudando, que uns vão ficar nessa condição, que outros vão ficar nessa condição, em função da sua carga de consciência, dos males cometidos. Eu gostaria de entender um pouco mais isso. Eu não sei se eu me fiz entender. Eu gostaria, primeiramente, de falar sobre a reparação. A reparação ela obedece à lei de justiça, amor e caridade. E ela tem o significado da lei de causa e efeito. Então, aquele mal que foi praticado a outrem, a outra pessoa, também é um mal praticado por quem emitiu esse mal. Então, aí existe a necessidade da reparação perante ao outro, ao mal praticado contra o outro. Por isso que existem as reencarnações planejadas para voltar a um ambiente onde se reúne os mesmos entes queridos ou não. Né? E quando, na impossibilidade de fazer esse tipo de encontro, desse planejamento em que ele possa fazer essa reparação àquele a quem ele trouxe algum prejuízo, ele tem a reparação dele, que ele precisa também, porque ele cometeu uma infração contra as leis de Deus, nele também. Aí há o trabalho de desenvolvimento da sua própria virtude no amor, para ele poder ficar livre daquele problema. Quando ele não pode fazer a reparação direta, ele faz de uma forma indireta, prestando o bem a terceiros para o alto aprimoramento dele mesmo, o crescimento espiritual dele. Aí ele fica quitado com a lei de Deus. Quanto a isso que você está falando, Fernando, Jesus disse: a cada um segundo as suas obras. Isso vale em qualquer estágio, ou no plano encarnado, situação, né? Ou no plano desencarnado. Isso em qualquer situação, né? Aí depende da condição vibratória de cada um. Todos nós somos assistidos, tanto no plano encarnado, quanto no plano espiritual. Todos nós temos o nosso mentor. Todos nós já tivemos mãe, todos nós já tivemos pai. Então, as vibrações emitidas pelos entes queridos e pelos nossos próprios mentores
cria um mecanismo no próprio espírito, que seja ele esteja encarnado ou não, para ele poder fazer o despertamento. Aí, no plano espiritual, ele pode ficar no umbral durante muito tempo devido à condição vibratória em que ele se encontra. Sim. Ou ele pode ir para planos mais elevados. Aí vai depender, porque, como Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Então, Mas ele será acolhido de alguma forma. A condição da frequência vibratória de cada um é que vai dizer isso. Aí ele vai para planos onde ele está dentro da condição dele. Eu já vi que a Yolanda quer falar, a Cleonice e o Fernando quer falar também. Não, eu já expus. Eu só queria só fechar aqui um pensamento, tá, Yolanda? Isso que você está falando, Chaco, que o Fernando também falou, não afasta de nós a misericórdia divina, né, que está sempre nos amparando e nos ajudando. E eu acho que vai muito ao encontro daquilo que a Yolanda estava falando. Se não tiver o amor nesse contexto, não se resolve. Porque somente com o amor que nós vamos, apesar de reparar, vamos ter que reparar, é evidente que tem que reparar. Mas não será, talvez, dentro da mesma proporção. Você pode amenizar, suavizar, não é isso? Você vem num seio de família, numa família em que realmente as pessoas muitas vezes estão comprometidas entre si. Se não houver o amor, vamos repetir de ano novamente. Volta outra reencarnação, porque nessa não deu certo. E só fazer uma correçãozinha lá atrás, que eu falei da lei de Talião, que a lei de Talião, depois eu lembrei aqui que na época que eu fiz o curso de Direito Penal, a gente estudou muito sobre isso também, que é a lei. Essa lei ela foi estabelecida por aquele rei, Hammurabi. O Código de Hammurabi. É o Código de Hammurabi. Só isso, Yolanda pode falar, depois tem Cleonice. Tá. Eu queria sugerir, depois da Cleonice, para a gente ir para a Justiça Divina, que a Justiça Divina, a introdução dela é muito interessante em relação a esse resgate da lei, né? Porque, na verdade, Chacu já se referiu a isso, que é um leque que você abre, né? Quando nós cometemos algum delito, ferimos, descumprimos a lei divina. É um leque. Você tem um outro para reparar em relação ao outro, você tem que reparar você com a lei divina, que é a primeira que tem que ser reparada. Se você não entende que você descumpriu a lei do amor, você não conseguirá reparar o outro. Pedir desculpa, pedir perdão, não vai conseguir. Porque essa lei ela tem que ser reparada em cada um de nós, porque ela está em nossa consciência. A lei de Deus está em nossa consciência. Então, quando nós transgredimos a lei de Deus, a primeira a ser ferida é a nossa própria consciência. Então, restabelecendo, como que se restabelece a lei divina? Vivenciando. Fala, gente. Dentro desse contexto que você está falando aí, só abrindo um parênteses aí, não importa que a pessoa, por exemplo, no caso aqui, cometeu um delito, né? Foi preso, vai cumprir tantos anos de prisão. Você está cumprindo a lei da terra. Você não está isento da outra lei, não. Não é a lei divina. Você tem que cumprir a outra lei, que é a lei de Deus. Você infringiu a lei de Deus. Então, você vai ter que reparar a lei de Deus agora, através da lei de Deus. Só isso. Então, lei divina está em nossa consciência. Você transgrediu, a primeira a sofrer a nossa consciência, como nós vamos ver lá na Justiça Divina, né? A descrição com mais detalhes dos espíritos que chegam, que desencarnam em trevas. Né? Porque, pensa, a consciência, como está lá no Evangelho, que é a nossa sentinela,
sabe? Nós nos acusamos o tempo inteiro por essa transgressão. Então, ela tem que ser entendida. Então, você primeiro tem que reparar em si mesmo, entendendo que descumprimos a lei divina para poder vivenciá-la fora de nós, que vai atingir o outro. E vai nos levar a esse reparo do outro. Em relevar esse reparo do outro, já entendendo na nossa consciência de que transgredimos a lei do amor, não haverá mais sofrimento. Porque, fazendo o contrário, nós podemos conviver com o nosso desafeto, inclusive como filho. Se tivermos um filho trabalhoso, ou um marido, ou uma nora, você pode conviver com ela, mas se você não resgatou, não refez essa lei divina transgredida e não amá-la, não está havendo reparo. Está havendo talvez um ensaio, né, de convivência para depois, num outro estágio, amá-la. Porque só há reparação realmente quando a gente vivencia o amor com aquele que foi nosso inimigo, que nos feriu, ou nós o ferimos. Mas a justiça divina traz um complemento desse estudo aqui para a gente. Cleonice quer falar. Eu queria pegar, na verdade, eu ia pegar lá o gancho lá do Fernando, quando ele pôs o questionamento dele, seria exatamente a gente estava discutindo, e vai encaixar no que a Yolanda acabou de falar, e o que está aqui no texto. Porque lá dizia assim, que todos serão acolhidos, mas nem todos serão assistidos, sabe? Aí era onde nós estávamos discutindo. Como que são recebidos e não são assistidos, sabe? Então, aí eu entendo que está dentro desse texto aqui, conforme o merecimento de cada um. Todos vão ser recebidos, porém, nem todos serão assistidos, porque está na consciência de cada um querer ser assistido ou não. Não é isso que você acaba de falar, né, Yolanda? Está fechado. Todos nós seremos assistidos, mas nem todos perceberão assistência. Qual é o caso do André Luiz, que a gente viu. O espírito estava lá ao lado dele, ele sofrendo horrores, e ele não percebia, até que ele consegue, no desespero, né, levá-lo a uma prece, ele passa a assistir. Então, todos serão assistidos, mas nem todos têm condições de perceber a assistência, devido ao seu próprio estado mental. Por isso, o que foi a gente assistiu, que a gente viu e discutiu era isso, que lá diz que todos são acolhidos, porém nem todos são assistidos. Naquele momento, né? Lógico. Ao despertar, é lógico que vão perceber que vão ser acolhidos, na hora que se arrepender, na hora que tomar consciência dos seus atos. Tudo bem? Vamos em frente? Vamos. Agora é a leitura que diz respeito a esse parágrafo 25, né? Desencarnados em trevas. Yolanda, você pode ler? Está Seu sem áudio áudio. está fechado, Yolanda. Está sem áudio, Yolanda. Aqui. Do livro Justiça Divina, lição 60. Desencarnados em trevas. Reunião pública de 18 de setembro de 61. Primeira parte, capítulo 8, parágrafo 25.
desencarnados em trevas, insulados no remorso, detidos em amargas recordações, jungidos à trama dos próprios pensamentos atormentados. Aí eu vou pedir licença para o Egeu. Eu fiz um levantamento aqui Peraí, alguma coisa errada. Assim, para a gente poder entender aqui. Olha, Emmanuel é uma... Né? Nós temos aqui desencarnados em trevas, insulados no remorso. O insulado é alguém que fica numa ilha de si mesmo, né? Fica ali preso. No caso aqui, o espírito fica numa ilha. Onde está essa ilha? Sua própria consciência. Ele fica preso ali. Nossa consciência, como diz o Evangelho, é uma sentinela que Deus nos deu como misericórdia. Agora, ela é implacável. É ela que nos acusa. É ela o nosso juiz. Aí você tem insulado, quando você tem, primeiro significado, segundo, tem o significado de física. É pôr um corpo em condição de não transmitir a eletricidade que tem. Aí você volta para o insulado. Quando você volta para o insulado, você fica preso ali. Se o espírito é um espírito de crueldade, ele vai estar insulado em si mesmo e não mais vai conseguir irradiar para atingir a outros. Aí depois nós temos lá, ele fica detido em amargas recordações. Aí você volta para lá. Detido, fazer parar, deter a escalada de violência, sustar. Depois nós vamos lá. Jungido à trama dos próprios pensamentos atormentados. Esse jungido é por jugo, ele fica num jugo da própria consciência. E esse jugo da consciência que nós temos, esse aí, ele é implacável. Verdugo de nós mesmos, né? Ele é verdugo de nós mesmos. E por quê? Lá Jesus disse que o jugo dele é leve. Porque é um jugo de amor. É um jugo de recuperação, de educação do nosso espírito. Mas nós optamos por ficar sobre o jugo da nossa própria consciência, que é implacável. Sobretudo, e não aceitamos né? o jugo do mestre, as normas e nem as leis de Deus, que é lei de amor. Eu achei isso tão profundo, entendeu? Isso é muito profundo, ela. A gente opta em ficar ao jugo da nossa consciência, que está atormentada por ter descumprido as leis divinas. E é ela o nosso juiz. É a escravidão. É a escravidão. É a escravidão. Né? Quem são esses, né? Quem somos nós, né? E é nesses momentos que a pessoa se encontra nesse estado e que ela acaba também se tornando vítima de espíritos mais perversos ainda. Né? É sintonia, né? É a frequência vibratória dela. E eu acho que de tudo isso, o que leva a isso tudo, na verdade, é o próprio remorso, né? O remorso, ele é terrível, né? Você fica remoendo aquilo dentro de si, cria ideias fixas e você não consegue. Vai indo, que o próprio perispírito ele vai se tornando um ovoide, né? Ele vai se embotando, né? O espírito vai ficando embotado, né? É o desequilíbrio psíquico. Traz o remorso, a culpa. Eu posso tirar uma dúvida? Sim. Vê se eu entendi direito. Nós temos plena consciência do que fazemos, né?
Então, vamos supor que a gente está desejando um mal, vou matar uma pessoa. Então, tudo começa sendo planejado na minha mente. O dia, a hora, de que forma, com qual objeto vai ser. E eu vou lá e executo isso. Isso é falando um grau bem elevado de uma coisa ruim, né? A morte de alguém. Vou lá e executo o trabalho. No primeiro instante, vou presa, tal, condenada pela lei terrestre. Eu não me arrependo, de forma nenhuma. Eu achei que aquela pessoa mereceu pagar por aquilo. Aí venho a falecer. Quando chega lá, eu continuo não achando que aquela pessoa merece. Eu continuo achando que estou certa nos meus atos, né? Eu continuo achando que eu fiz o certo. A minha justiça foi a ser. E até eu entender que eu fiz uma coisa, uma proporção muito grande de errado, eu vou sofrendo as consequências, tanto aqui na Terra, porque ficar... Eu não sei se alguém teve o desprazer de ir na penitenciária, já fui algumas vezes, é um lugar muito estranho. Você olha assim, as pessoas te olham, elas acham que você está olhando para ela com um olhar de julgamento, você tem medo das pessoas, que elas estão presas ali, elas comem comida às vezes estragada, elas ficam num lugar pequeno com várias pessoas, ou seja, já comecei o meu processo de sofrimento ali. Mas, na minha cabeça, o que eu fiz está certo. Eu já conheci algumas pessoas que foram, já está de volta à sociedade, mas na cabeça daquela pessoa, o que ela fez estava certo. Não foi para se defender, nem nada. E vindo a falecer, eu continuo nesse lugar escuro, como foi a primeira leitura, porque eu não tenho consciência do meu erro. Mesmo bons espíritos querendo me mostrar que o que eu fiz é errado, mas que tem uma salvação para mim. Que eu não preciso viver essa punição para o resto da minha vida. É isso? Não. Primeiramente, vamos analisar aqui. Se a pessoa foi presa, ela está passando por aquela situação, e ela está passando por aquela situação dentro de um processo também de revolta. E ela não se conscientizou ainda do que ela fez, está errado. Segundo passo, as leis de Deus estão impressas em nossa consciência. Quer queiramos ou não, elas estão impressas em nós. Nós temos já as informações de que o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nesse caso aí, nós já infringimos essa lei. E quando fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso é o resumo de toda a lei, porque tudo está implícito nesse primeiro mandamento. E para você amar o próximo, você tem que respeitar o próximo, você tem que ser fraterno. Tem uma série de situações que sempre vão te levar à compreensão deste amar ao próximo, desse amor ao próximo. E se você realmente passou por esse tempo todo que foi estabelecido pela Justiça da Terra, numa penitenciária, mas você não se conscientizou disso, e você acha que ainda está certo, e está sofrendo com insatisfação, com revolta, você não valorizou nada disso que foi feito em seu benefício, porque esse segregamento na própria penitenciária, se você não se conscientiza dessa situação, você continua na mesma. E ao se transferir do mundo físico para o mundo espiritual, você está carregando toda essa bagagem. Você prossegue com essa bagagem. Você vai ser levado, o indivíduo vai ser levado de acordo com sua vibração, porque existe uma lei, que é o magnetismo,
ela será atraída para aquele ambiente onde ela está sendo compatível com aquele ambiente. Não é nenhum espírito que vai levar você ou vai levar alguém que cometeu esse ato para lá, não. Ele é atraído para aquela região porque ele está se compatibilizando com aquelas energias, com aquelas vibrações. Então, ele ficará lá até enquanto ele não tiver a consciência do arrependimento, ele não tiver a consciência que tem que haver do perdão, e vai ter também a reparação do mal praticado. Existe todo um processo e toda uma estrada a ser percorrida. E, às vezes, não se leva uma, nem duas, nem três reencarnações para poder reparar. Às vezes, nós levamos várias reencarnações para poder reparar. Porque, quando isso consegue, de um lado, quando a gente fere alguém, nós não estamos só ferindo aquele alguém, nós estamos ferindo um grupo de pessoas, nós estamos ferindo um grupo de situações que não se refere tão somente naquele que a gente extraímos a vida, não. Que se é um pai de família que a gente matou, ou que a gente cometeu o ato, nós estamos atingindo mulher, filho, os irmãos, pai, mãe, parente, e uma sociedade, um grupo imenso. Então, a coisa não é tão simples assim de ser dissolvida, não. Ela leva tempo e tem que haver muito trabalho de conscientização daquele coração. E o amor de Deus está acima de todas essas situações. Nós sabemos que a bondade divina ela está sempre junto a nós, nos ajudando. Existe aquele livro que a gente estava comentando outro dia, né, que é a reencarnação de... Como é que é? Me ajuda aí. Segismundo, do Missionário da Luz. Essa aí é uma boa leitura para você tacar. Como é que é o livro? O livro é o... Missionários da Luz. Missionários da Luz. Do André Luiz, por Chico Xavier. É porque a cuca já não está funcionando muito bem, não. Estou tomando essa injeção. A minha também não, é porque às vezes alguma coisa a gente grava. É Missionários da Luz, entendeu, Carlos? Essa história do Sigismundo, se ela quiser, é bom ler o livro tem muito mais informação. É bom ler o livro, porque o livro é muito interessante, tá, cara? No YouTube, você já acha a história dramatizada, né? Muito legal. Vou dar uma olhada. A reencarnação de Sigismundo. E o livro você acha disponível nos 412 livros de Chico? De Chico Xavier. Você acha ali para você baixar em PDF também. Tem também. Eu gosto mais do livro, gente, porque eu gosto de riscar. Mas eu vou dar uma olhadinha. É porque eu tenho o livro Entre o Céu e o Inferno, O Céu e o Inferno, mas eu ainda não comecei a ler, porque eu estou lendo 2 de uma vez. Para não dar, eu só estou na reunião, só quando eu chegar nessa parte eu vou ter entendido já. Tá para mim não dar uma embolada na cabeça, né? Lendo um monte de livro de uma vez só. Mas eu vou ler os outros, que vocês recomendaram. Yolanda, vamos deixar para segunda-feira porque essa lição ela é muito interessante. Eu acho que nós temos que voltar com ela segunda-feira, tá? Entendeu, eu concordo. Yolanda? Quem concordou? Carla concorda? Todo mundo concorda? Não dá mais tempo, não. Só segunda-feira. São 6 horas. Né? Essa lição é muito interessante do Justiça Divina. Muito bom que a gente trouxe, né? O que houve, Sheila? Estou na faxina. Hein? Ah, tá. Tudo bem. Falou. Mas
os assuntos são muito bons, todo mundo exteriorizando o seu pensamento, né? Isso é muito bom. Fernando, Yolanda, Cleonice, Chacu, Gil, a Sônia, Carla, vamos nós, né? É que Vamos cantar. esse assunto é muito, vamos dizer assim, é muito oculto para a gente, né? Ainda, né? É verdade. Eu mesmo fico aqui, há momentos que eu fico me questionando muito em relação a essa passagem aí, como é que ela acontece, sabe? E várias situações dentro disso, né? Porque, na verdade, quem tem bastante conhecimento sabe mais ou menos. Aliás, sabe bem. E quem tem menos conhecimento sabe mais ou menos. E aí a gente fica na imaginação. Eu estava pensando aqui, como é que um espírito toma consciência? Olha só, como é? Ele partiu, que nem o Titio estava explicando aí, tudo, foi o questionamento da colega. Mas aí, como é que ele toma consciência? Eu, no meu ponto de vista, eu acredito que deva ter outros espíritos trabalhando com ele, junto a ele, até que ele tome essa consciência, né? Sim, mas dizer, você são muitos questionamentos, né? Você vê que a gente falou aqui, né, que as nossas preces chegam até esses corações. E muitas vezes são tão refratários que leva muito tempo, mesmo a gente fazendo prece, todo mundo fazendo prece. Vamos lembrar aqui de André Luiz. Quanto tempo que a mãe dele ficou lá fazendo prece para que ele pudesse quebrar aquela carapaça, entendeu? Romper aquela carapaça. E aí era tanta coisa que estava sendo envolvida que a mãe, depois de muito tempo, o coração materno, como diz, acho que é Emmanuel, né? Fala que a prece de uma mãe O Chico fala que O Chico. a mãe arromba a porta do céu. arromba a porta do céu. E então, para falar na carapaça, arrombou a carapaça do André Luiz e conseguiu atingir o seu coração. Foi tocado naquela hora. Mas esse assunto que a Cleonice está levantando, Gil, é muito sério mesmo, porque é difícil. Você vê Difícil. como Paulo, com toda a bagagem que ele tinha de estudo da lei, o Saulo de Tarso, que depois se transformou em Paulo, precisou de Jesus aparecer para ele e cegar ele, para ele poder enxergar. Ele poder se enxergar a parte interna dele. É muito difícil, cada um é de um jeito, mas é difícil. Mas todo mundo tem sua hora de Damasco. O caso de Judas Iscariotes, né? O caso de Judas. Nossa, no caso dele eu fico com pena até hoje, viu? Essa lição de Humberto de Campos, quando fala que Maria foi lá resgatá-lo, eu não consigo ler sem chorar. Maria Dolores, não, na lição, porque ela é tão boa. Eu vou memorizar essa lição. Vou memorizar. De Maria Dolores? Não, é de Humberto de Campos. Não, estou falando aquele retrato de mãe. A retrato de mãe. Tem um retrato de mãe também. Tem um retrato de mãe também, que é muito interessante. Mas, entendeu, Cleonice? Nós estamos aprendendo a cada segundo. Mas tá bom. Nós vamos cantar uma música, vamos entoar um cântico. É fácil, não é não, Cleonice? Depende de muito de esforço jeito pessoal. Nenhum. É muito difícil. Por isso que eu vivo repetindo. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E dentro disso surgem outros questionamentos, né? Que são muitos questionamentos, muito mesmo. É verdade. Eu fui procurar aqui uma música que eu havia reservado aqui, eu nem sei onde é que foi parar. Vamos ver se eu consigo cantar. Eu estou nessa fase agora de, às vezes, esquecer a letra da música. Agora, faz tempo que de vez em quando... Então, vamos lá ver, né? Oh, meu Deus, quanto amor no universo,
As estrelas brilhando em harmonia, o infinito sorrindo, é uma festa de luz e esplendor. O luar cai sobre a terra. Oh, meu Deus, quanto amor! A minha alma orando contempla a beleza das flores se abrindo, alegrando os caminhos, perfumando os espinhos do mundo, enfeitando a vida. Oh, meu Deus, quanto amor! Nasce o dia entre bênçãos de luz, e à tarde o poente a prece, toda a terra adormece na ternura do céu colorido, apoteose divina. Oh, meu Deus, quanto amor! Quanto amor em toda parte, no céu, na terra e no mar. As estrelas, as flores e as crianças nasceram nas mãos de Deus, embaladas no berço do seu imenso amor. Oh, meu Deus, quanto amor! Oh, meu Deus, quanto amor! Gabriela, você faz a nossa prece? Mestre Jesus, possa os nossos corações serem envolvidos neste amor, para que possamos aprender a perdoar, a guardar os nossos corações das maldades, a guardar os nossos corações que não advêm de Deus, o egoísmo e tantos outros sentimentos que nos faz continuarmos nos erros. Assim, Senhor Jesus, nesse sentimento de amor, que hoje foi falado tanto da justiça divina, vos rogamos clemência para nós e por todos aqueles que ainda necessitam dessa luz, dessa irradiação de amor. Radia a luz também, Senhor Jesus, a todos os doentes, aos nossos governantes, para que possam tomar consciência da necessidade de ajudar o seu povo tão carente, tão sofrido, que tanta fome está se espalhando pelo Brasil, meu Pai. Ajudai-nos a sermos uma sementinha nesse mundo. Obrigada, Mestre Jesus, por todo o ensinamento do dia de hoje, por toda essa luz que foi irradiada sobre nós, para que possamos ver a luz e possamos ser luz para o outro. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Amém. Amém. Amém.